Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um período complicado, mundialmente falando, no nosso país, nosso estado e Santa Maria também. O novo coronavírus, a pandemia, o Covid-19 está aí, então a gente vai se cuidar, cuidar dos outros também. Por isso, a Congregação Luterana de Jesus de Santa Maria decidiu suspender as suas atividades presenciais até pelo menos o final do mês de março. Se necessário, vamos continuar também no mês de abril e assim a gente vai indo. Mas a palavra de Deus não deixará de ser pregada, tá? Então, nós vamos disponibilizar para os membros, para quem quiser, estudos bíblicos como o de hoje. E o nosso culto também será gravado assim. Não vai ter pessoas, vai ter público e a comunidade, mas vocês terão o alimento espiritual, terão a palavra de Deus pelo meio virtual, pelas redes sociais e tudo mais. A palavra continuará sendo pregada, tá? E o tema que foi escolhido para hoje, o tema oração, uma introdução, ele foi escolhido antes dessa pandemia aparecer e veio bem a calhar. Então vamos falar sobre oração, uma introdução. E antes disso, vamos cantar um hino que tem a ver com esse momento também, pelas dores deste mundo. Essa
Pois é, gente boa. Oração, uma introdução. O que a gente sabe sobre a oração? O que vocês sabem sobre a oração? Alguns comentários. Existe uma forma certa ou errada de orar? Será que a gente vai responder essa pergunta? O que dizer sobre o conteúdo da oração? O que a gente fala? O que a gente pede? O que a gente agradece? Como a gente fala da oração? Oração se estuda ou é somente um ato espontâneo, pessoal? Você lê alguns livros para você estruturar a tua oração, ficar mais craque na oração, ou ela é espontânea? O Espírito fala e você vai falando. Vamos conversar. É isso aí. Vamos começar dizendo que a oração é essencial à vida cristã. Ela faz parte da essência. O cristão vive a oração. O cristão vive perdão, vive do perdão e no perdão. O cristão vive na oração e da oração, orando. A vida cristã é assim, tá? Ela é tão vital, a oração é tão vital para o cristão, que a oração é chamada de pulsação cardíaca da fé. Pulsação cardíaca da fé. Oração é uma conversa de coração a coração com Deus. Você já deve ter ouvido falar, a oração é uma conversa com Deus, é a tua conversa com o Pai. Por que a gente faz dela tão complexa, tão difícil de fazer? Por que a gente tem tanta vergonha? Alguns têm vergonha de fazer oração, seja em público, seja em casa, né? Ela é uma conversa de coração ao coração do Pai, de coração ao coração de Deus. Então, vamos simplificar, vamos falar. Na oração nós podemos compartilhar com Deus os nossos pensamentos. Veja, Ele sabe o que a gente pensa. Só Ele sabe o que a gente pensa. O diabo não sabe o que a gente pensa. Os anjos não sabem o que a gente pensa. Deus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Então, com Ele você compartilha tudo, meu amigo e minha amiga. É isso aí. Você compartilha as alegrias, você compartilha as tristezas, né? Sem realmente falar com os lábios, às vezes. Você compartilha o pensamento com o Pai. Você pensou, Deus sabe. Você sentiu, você nem percebeu e Deus viu. É isso aí. A história mostra que os grandes heróis, os exemplos de fé cristã, fé da Escritura, foram também pessoas de muita oração. Pessoas de muita oração. Eu quero perguntar para vocês podem comentar no Facebook, no WhatsApp, como vocês acharem melhor, por e-mail. Os exemplos de oração na Bíblia, pessoas que foram exemplos de oração, ou alguns exemplos de oração na Bíblia, eu vou citar alguns, vocês podem comentar outros, tá? Primeiramente vou falar da carta de Paulo aos Filipenses. Olha que oração bonita aqui, ó. Filipenses 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha só, interessante, o coração agradecido. O rei Davi também ora, temos algumas orações dele nas Escrituras. E Jesus ora ao Pai, Jesus ora quando Ele precisa, quando Ele sente. E Jesus nos ensinou uma oração, a oração que a gente chama de modelo, não é? A oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Que um dia será também tema desses nossos estudos bíblicos, a oração do Pai Nosso. Vamos lá, existe oração certa ou oração errada? Talvez a pergunta exatamente não seja essa. Se a oração pode ser certa ou errada. Mas, será que Deus ensina a gente a orar? Eu digo para vocês que sim. Deus ensina, Ele diz algumas coisas. E vamos ver alguma coisa. E eu separei essas conversas e esse estudo em 6 pontos. 6 pequenos pontos, pequenos versículos, tá? Primeiro ponto. A oração deve ser dirigida
ao único Deus verdadeiro, Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, o Deus cristão. É o que nós cremos. Tá? Então, de acordo com o cristianismo, a gente deve orar a o Deus, apenas Ele, a nenhum outro, a nenhuma entidade, nenhum anjo, nada disso. A gente deve orar ao nosso Deus triuno. Oração dirigida a qualquer outro Deus são falsas. Isso que o cristianismo acredita, é o que nós cremos, e essas orações não são ouvidas. Elas não podem fazer diferença na vida do cristão, tá? Então, oração ao Deus, ao único Deus. Uma leitura de Apocalipse, que nós daqui da Congregação Jesus, Santa Maria, nós estamos estudando Apocalipse nesse período de Quaresma, por isso os paramentos da cor roxa. O culto também terá os paramentos da cor roxa, estamos na Quaresma, estamos estudando o Apocalipse. Domingo agora, 9 horas, teremos o culto, não vai ser o culto presencial, as pessoas não estarão aqui, mas vão estar aí, vão estar na telinha, vão estar compartilhando, vendo. E vai ser um sermão, uma pregação sobre Apocalipse. E aqui, uma leitura, Apocalipse capítulo 22, versículo 8 até o versículo 9. Vamos ver o que está escrito aqui. Apocalipse 22, 8 a 9. Podem ler na Bíblia de vocês, que vocês têm. Está escrito assim: Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e eu ia adorá-lo. Mas ele, o anjo, me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adorem a Deus. O anjo fala para o João: adore somente a Deus. E é esse nosso ensinamento, nosso norte, é o que a gente segue. Vamos para o ponto 2. Devemos orar em nome de Jesus. Primeiro, porque Ele é o único mediador entre nós e o Pai, junto a quem é nosso advogado e intercede por nós. Eu coloquei aqui em nome de Jesus, mas a gente pode orar pela Trindade, a gente pode orar pelo Senhor, em nome de Deus, em nome do Espírito, Pai, tudo mais. A gente fala em nome desse Deus que é três, que é triuno. Mas nós devemos sempre, eu aconselho, iniciar a oração em nome de Deus, da Trindade e tudo mais, e concluir as orações. Pode ser com as palavras, em nome de Jesus, nosso Salvador, Jesus Cristo, Cordeiro, enfim. Iniciar, para quem que vai essa carta, para quem vai a oração, e concluir, em nome de quem que foi essa oração, para quem que foi a oração. E essa aqui é a oração pensada. Tem aquelas que a gente não pensa, as orações espontâneas, aí você acaba nem pensando em quem que você está falando, tá? Mas nós devemos então iniciar em nome de alguém, terminar em nome de alguém. Lá em João capítulo 16, do versículo 23 até o 24, está escrito assim: eu afirmo que, se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Pedir uma coisa em nome de Jesus, o Pai dará. Esse é o ponto 2. Vamos para o ponto 3. A oração deve ser feita com fé, isto é, com toda a confiança de que Deus nos ouve e é poderoso para nos atender segundo a sua vontade. Deus nos ouve, Ele nos ouve, independente do que a gente pedir, do que a gente fizer, do que a gente nos ouve. Aí Ele pode atender de acordo com a sua vontade, Ele vai fazer o que Ele vai fazer. Isso é importante, muito importante e consolador para nós. Uma passagem bem
muito conhecida, Tiago, capítulo 1, do versículo 6 até o 7. Porém, peçam com fé, não duvidem de jeito nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Olha só o Tiago. Né? Vamos para o ponto 4. A oração deve estar sempre subordinada à vontade de Deus. Né? Seja feita a tua vontade, mas que seja essa a tua vontade. Pois Ele, em sua sabedoria e bondade infinita, sabe o que é melhor para nós. É isso. Fala, ó Deus, eu quero isso, quero aquilo, agradeço isso, quero aquilo e tal, e que eu continue assim, com saúde, e que acima de tudo seja feita a tua vontade. A tua vontade já é feita na terra, no céu, mas eu chamo para que ela continue sendo feita. Essa oração do cristão. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, escrito assim: nós temos coragem quando estamos na presença de Deus pelo seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, nós temos certeza de que Ele nos ouve, Ele sempre nos ouve. Nós temos certeza de que Ele nos atende também. É isso aí, 1 João. Vamos para o ponto 5. Nós devemos ser insistentes, insistir na oração, perseverantes na oração. Essa é uma palavra bem utilizada, perseverante, especialmente quando se trata de pedir o que Deus prometeu dar para a gente: salvação, fé, Espírito Santo. Pede para Ele para fortalecer a tua fé, principalmente nesses momentos, né, de angústia, de dificuldade. E, meu Pai, eu estou sentindo que eu estou meio baqueado, me ajuda, me auxilia ali, né? Vamos aí. Isso não significa só repetir palavras, tipo assim, você pede uma vez e pede de novo com as mesmas palavras, porque você acha que a repetição tem poder. Não tem poder. Deus já ouviu a primeira vez que você pediu. Continue pedindo com fé, vai pedindo, vai falando com o Pai, vai colocando teu coração, tua mente, teu corpo, tá? Então não é para fazer de forma mecânica. Mateus 6, 7 a 8. Mateus fala disso aí, olha no vídeo de vocês aí. Mas um pedido sincero, um pedido confiante para que Deus supra as nossas necessidades de acordo com a sua vontade, tá? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Façam tudo isso com oração, pedindo a ajuda de Deus. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Legal? Efésios, orem sempre, pedindo a ajuda de Deus. Ponto 6. Pedimos e devemos orar, olha aqui, sobre os mais diversos assuntos. Essa pergunta eu recebi há poucos dias atrás. Mas reverendo, eu posso orar por tudo? Pode, deve. Mas eu tenho dúvida se eu posso pedir o que eu quero pedir. Um bem material, um bem espiritual. Pode pedir. Saiba que Deus vai fazer o melhor dele para você. Ele vai fazer o melhor para você. Então, se for a vontade dele, Ele vai te dar. Pede. Ele pediu para você pedir. Peçam tudo ao Pai, peçam a mim. Ele pediu para que a gente pedisse. Então, pode falar com o Pai, deve falar com o Pai. A gente deve pedir. Eu separei alguma coisa de conteúdo das orações que eu posso mandar para vocês, o material completo, montar tudo aí. Posso mandar ele completinho para vocês e tudo. Mas algumas coisas, alguns pontos. Agradecimentos pelas bênçãos que Deus nos dá. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agradecer pela bênção, agradecer pelo que Deus dá. Pedir em favor da gente, pedir em favor de nós mesmos. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha que importante essa época de contágio, de pandemia. Pedir dos outros, em favor das autoridades também. Pedir pelos outros. O amor cristão também é orar pelo teu irmão, pelo teu vizinho, teu camarada. Ora por eles, pede para Deus.
Pede pelas autoridades também, como a gente precisa. 1 Timóteo 2, 1 a 2, tá? Esse pedido aí. Eu guardei mais alguns aqui, ó. Orações em momentos de angústia. Pega a tua família, teus amigos, quem está com você na tua casa. Fica em casa, não se esquece. Mas com eles, faz a oração, faz o teu culto doméstico, né? E usa o Salmo 50, o versículo 15, para pedir em momentos de angústia. Olha, daqui para frente a gente vai usar bastante esse versículo. Pode escrever aí. Salmo 50, versículo 15. E o último, o mais importante, eu acho, para esses dias, na enfermidade ou calamidade. Anota isso também aí, amigo e amiga. Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 18. Anota aí, ora e vamos orar junto. Estamos juntos, tá? Vamos aí. A gente deve orar pelas bênçãos materiais de forma condicional, né, de acordo com a vontade de Deus, e pelas bênçãos espirituais incondicionalmente. Isso aqui é muito importante. Então, eu estou sofrendo, estou achando que minha fé está meio complicada, estou meio fraco. Pede para Deus que Ele fortaleça a tua fé, meu irmão e irmã. Agora, bênçãos materiais, pede se for a tua vontade, se for melhor para mim, se for a melhor coisa que eu vou ter, então, que eu tenha. Se não, seja feita a tua vontade. Sempre seja feita a tua vontade, tá? A gente não deve, agora uma coisa que eu guardei lá do comecinho para falar para vocês, o que a gente não deve, qual que é a oração errada? A oração errada é orar pelos mortos e nem para os mortos, né? Nem por eles, nem para eles, né? Que eles venham, nada disso, venham falar com vocês, não é para orar pelos mortos, essa é a oração errada, tá? Se um dia vocês tiverem dúvidas, qual que é a oração errada, reverendo? Orar pelos mortos, tá? E para os mortos, é isso aí. E tem uma passagem bíblica para falar sobre isso também, Hebreus 9, versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Fim de papo. Tá? Não ore pelos mortos, nem para os mortos. É isso que eu falo para vocês. Vamos voltar agora. Ver se a gente respondeu as nossas questões lá no começo. O que a gente sabe sobre oração? Existe uma forma certa ou errada de orar? Já entendemos que a forma certa é pedir com fé, tudo mais, pedir ao Pai, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, somente a Trindade, não pedir a nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade, e não orar aos mortos, né? Que seria uma forma errada de oração. O que dizer sobre o conteúdo da oração? Tudo. Pede tudo. O bem material você pede de acordo com a tua vontade, e o bem espiritual, Senhor, faça porque o Senhor falou que ia fazer. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor Jesus. Me dá força, esteja comigo. E a oração se estuda, se aprende, ou é somente um ato espontâneo pessoal? Então a gente lê um livro para aperfeiçoar a nossa oração, as palavras, ou eu fico só nessa de espontâneo, e o Espírito fala comigo, eu consigo tudo, ou eu só converso? Essa pergunta eu vou deixar